talvez tivesse aquela questão muito típica do Antigo Oriente Próximo, que quando você sabe o nome de uma divindade, você tem o domínio sobre essa divindade. Né, você controla essa divindade. Então, saber o nome de um Deus era, de certa forma, como você ter poder ou usar o poder dele a seu favor ou manipulá-lo. Tanto que a resposta de Deus, ela é dada em etapas e ela parece um pouco evasiva. Meio que assim, eu não sou um Deus como os outros. Aqui só para deixar claro, a Bíblia, né, a cosmovisão bíblica é uma cosmovisão de muitos deuses. Isso. Então, ponto, é isso que a gente está dizendo. E aí, esses deuses têm nomes, esses deuses, eles são manipulados e Deus está dizendo, eu não sou assim. E a própria revelação e o sentido do nome dele vai apontar para isso também. Começa agora o BTcast. Teologia é nosso esporte. Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTcast, o de número. Põe na tela, Jenny. Eu sou o Rodrigo Bibo e... eu sou... Mentira, eu não muito sou. Bem. Não, eu sou o que sou. Não, mentira, eu sou nada, eu sou um Zé Ruela. Momento cara, Rodrigo, agora. Eu sou o Rodrigo, Isso. Que significa príncipe poderoso, rico em glória. Olha só o que o meu nome significa. Aí tu olha pra minha vida, não tem nada a ver. Realmente a cultura hebraica falhou aqui no meu nome. E eu sou o Luiz Henrique, sou eu agora? Não, é a Cíntia, ela gravou primeiro, né? Que tu é. Então, tu chegou agora, mano. Para, quer sentar na janela já, mano? Tu te controla. Pode deixar, Jenny. E eu sou a Cíntia e Deus tem um nome e essa informação não é irrelevante. E eu sou o Luiz Henrique e Deus tem um nome e não um apelido. Ah, vai dizer que tu é daquele que não pode apelido. Deixa eu contar uma história dessa. A música do Kleber Lucas, então ele odeia, né? Jeová Rafa. Não. Deus tem vários nomes, né? Deus tem vários nomes. Exato. Substantivos próprios. Mas que o apelido? Deus não pode ter apelido? Não pode. Pra mim não pode. Nós iremos explicar isso num episódio. Que os nomes, eles são fundamentais pra mentalidade do Antigo Oriente Próximo. Tá, então, mas se a gente pode ter apelido? Ah, pode, claro. Não, porque assim, eu fui criado por também chamam de David, de Mickey, de Felipe. Eu não tô... Eu sou a última pessoa a ter qualquer tipo de crise com isso, tá bom? Mano, eu não sei porque eu te chamo de Felipe. E se eu te falar que esses dias eu chamei Felipe de Luiz? Mas enfim, tá bom, é algum problema, né? Eu juro, eu comecei terapia, gente. Não, vai melhorar. O público do Bibotalk comenta lá, né? Ó, o Dave Reverso, o Dave da Shopee. É que tu parece o Dave, mas tu não tem culpa disso, cara, tá tranquilo. Então vamos lá. Deus te usou da mesma forma, né? Enfim. Cara, mas sobre apelido, eu fui criado eu tive uma liderança no tempo, né, da igreja que eu fui criado espiritualmente, e que essa pessoa, essa nossa líder, ela dizia que a gente não podia ter, que apelido não é uma coisa de Deus. Sim. Porque Deus deu um nome pra nós, e o nome é importante. Ou seja, bem essa cultura bíblica que de fato o nome é importante, de alguma forma até determinista, né? Em última análise. Era muito louco, eu sempre fui conhecido como Bibo, né? Tipo, desde a escola, meu apelido era Bibo e tal. E na igreja também era Bibo. E aí quando veio essa nova liderança, tipo, mano, o pessoal começou a me chamar de Rodrigo. Só que assim, era muito estranho, né? Que morte horrível. Que morte horrível. Só que teve um dia numa vigília, ela pegou assim, eu queria agora que o Bibo orasse, e pronto, falei, quer saber, pô, até ela tá me chamando de Bibo e disse que não podia agora, mas ela dizia isso, que Deus deu um nome pra nós, não um apelido. Não faz sentido, eu acho, mas assim, talvez pra Deus então não possa. Mas que apelido seria de Deus também, né? Não... Então, os vários nomes são nomes. Exato. Vamos a gente vai falar sobre isso no episódio. Vamos falar daqui a pouco, é isso? Antes de falarmos aqui, temos aqui o nosso momento de cultura pop, entre outras coisas. O que vem na sua cabeça quando você pensa em deuses da cultura pop? E aí, qual é o deus da cultura pop, livro, literatura, peça teatral, que você, mano, esse aí foi um bom deus? Ou não, né? Gente, isso aqui vai dar problema nessa abertura, hein? Vai? Porque tem aquela galera que não pode desenhar Jesus. Imagina a gente ficar falando de Deus aí no cinema. Não, vambora. São outros deuses, podem ser outros deuses, né? São os Elohims aí, são outros deuses. Esse episódio o pessoal tá esperando eu dois, né? Eu estou saindo da cultura hebraica, cristã, tá? Então, são outros deuses. Bom, eu sou aquela criança meio nerds desde sempre, então eu lia muito mitologia grega. Olha aí. E não só mitologia grega, nórdica também e tal. Então, assim, esses deuses da mitologia que estão presentes em filmes, em várias peças aí, sempre chamaram minha atenção. Mas eu fui muito fã de Cavaleiros do Zodíaco. Caramba, eu não levar.
Tu gostava de Nossa, Cavaleiros eu do gostava Zodíaco? demais, Eu não assim. gostava, cara. Nossa, eu gostei muito. O gostei, Sagitário cara. era legal? Que eu sou de Sagitário. É. Era legal ele? Ele morreu. Que bacana. Ele é um legal. personagem que... Que legal, ele Tirando morreu. isso, O meu era o Câncer, que era o pior de todos os cavaleiros. Caramba, assim, mano. É verdade, horroroso, signo de horrível. câncer, que triste, mas enfim. Mas aí, qual é o teu deus do Zodíaco que tu Ah, gostava? eu nem lembro, era o de Virgem, quem que era? É o Ele era- Chaka de Virgem. Isso, mas era chatão. Não, ele claro, era o mais virgem, né? poderoso. Por isso que era do- virgem, do- era chato. Provavelmente. Não, ele era o mais poderoso dos Cavaleiros de Ouro. O mais Sério? próximo de Deus, segundo Caramba, a mitologia mano. do Cavaleiro do Zodíaco. Olha Mas aí. qual que é o Deus que você... De todos? Não sei dizer. Eu sempre gostei dessa coisa do panteão. Ah, tá de bom. deuses, Ah, dessa coisa legal. de guerra entre deuses. Porque o legal da mitologia, e aqui a gente tá falando de mitologia, gente. Exato. Não tá Cíntia falando que- politeísta. Nossa, olha só, politeísta. É que os deuses, né, da mitologia, eles são deuses que estão sempre em guerra, que têm características humanas, Exato. que têm falhas de caráter e tal. Então, essa coisa meio Fúria de Titãs, assim, esse tipo de filme, Sim. é uma coisa que eu gosto, sempre gostei, Legal, desde a minha infância. legal. Vai, qual é o teu deus da cultura pop? Ou deuses da cultura pop? Eu vou Ou da citar cultura. um perpétuo, que é um ser, um deus, um ser cósmico, um ser todo-poderoso dentro do universo de Sandman, do Ô, a criador segunda Neil temporada tá Gaiman, aí, né? O pessoal tá amando a segunda temporada. Não assisti ainda. Um abraço pro Neil Gaiman, é. infelizmente aí foi cancelado. Eu assisti só a primeira temporada, E diz né? que a Foi segunda tá cancelada. muito boa. Eu vou É, diz que assistir tá muito depois. boa a segunda temporada. Saindo daqui eu vou pra casa Vai assistir. lá, vai lá. Mas eu gosto muito de um dos perpétuos. Os perpétuos são seres que regem todo o cosmo, né? Toda a dimensão. E todos eles começam com a letra D. E aí você tem desde Destiny, Destino, você tem o Death, Morte, a Dream, que é o sonho, entre outros perpétuos. Mas eu gostaria de destacar a morte. Olha aí. O perpétuo da morte, eu acho que Neil Gaiman consegue tratar muito bem a morte com uma delicadeza na narrativa, ao ponto de que você tem na parte dos quadrinhos, né, todo um arco que é só com ela, e você acompanha um dia na vida típica da morte, né? E aí a morte começa a introduzir e acompanhar um outro perpétuo, seu irmão, que é o Sonhar, recolhendo essas pessoas que vão morrer. Olha né? aí. E sendo a primeira presença agradável na vida dessas pessoas, né? Depois da morte. Caramba. Então, eu acho que é muito delicado porque você começa com, é um senhorzinho, ok. É alguém que morreu de maneira trágica, em um acidente. E aí depois a história vai levando você para um bebê recém-nascido que morre com o próprio vômito engasgado. E a mãe não percebe. E aí você começa a pegar as nuances da morte e como a morte pode ser uma boa parceira, um deus né, ali naquele mundo. Deus parceiro na hora da Um deus morte. parceiro na hora da morte que te abraça, te Olha acolhe. só. Então eu acho sensacional como o Neil Gaiman A trabalha morte eu isso. gosto da menina que roubava livros. Eu gostei desse livro. É antigo, não lembro da história. Eu não lembro. Eu não me lembro o nome da autora. Ou é autor, não sei. É autora? também não lembro. É, a menina que roubava livros. É bem legal. O livro é Comenta contado aqui na embaixo. perspectiva da morte. É bem legal. E se passa na Segunda Guerra Mundial e tal. É eu me bem lembro. legal, bem legal. O filme eu não assisti, mas eu tenho uma boa memória da morte. Oh, o meu Deus é literalmente... Ele tá interpretando... Eu gosto do Morgan Freeman como Deus. Pronto aí, ó. Pronto, eu gosto do Morgan Freeman. Eu lembro que eu escrevi um texto defendendo esse filme na época, porque o pessoal achou que O era Todo-Poderoso? blasfêmia. É, o Todo-Poderoso. É que o Morgan Freeman ele faz mais de uma vez Deus, né? Cara, ele é quase que o ator escalado pra fazer Deus. A voz de Deus, né? Então, a voz Se de Deus fosse falar... Comentários, muito né? bom. Ele sempre Mas tá... ele eu gosto de Deus, porque eu acho que dá uma humanizada em Deus que eu acho bem legal, assim. legal, Deus com ele é senso bom. de humor e tal. Ele E é eu legal, acho uma boa referência, assim, entendeu? Morgan Freeman é Aí, legal. mas eu não sei se estava na Idade Média, estava de férias. E o único a citar um Deus aqui cristão sendo interpretado foi o Bibo, tá exato. bom? Olha, Brigue com ele, tá? Isso, exato. Eu gosto do Antônio Fagundes interpretando. Cara, Deus é brasileiro, eu acho maravilhoso. Nossa, cara. Eu acho não maravilhoso, lembrava. cara, Eu não esse me filme, lembro cara. desse Não filme. lembrava. Cara, eu não tenho me uma lembro boa desse filme. memória sobre esse filme, porque ele brinca assim, não é assim que funciona, tipo, esse lance do Deus ser tudo poderoso, tem que fazer tudo que a gente quer e tal, ele brinca um pouco com essa ideia, assim, eu acho bem legal. Jesus no Alto da Compadecida, conta? Nossa, Jesus é negro, né? É negro. Negro, é É, bacana. legal, Eu ganhei, inclusive, legal. agora, fui fazer uma turnê pelo Nordeste, lançamento
lançamento do meu livro e me deram o Auto da Compadecida do Ariano Suassuna. Suassuna. Nossa, Que o cara lá, de lá, né? Da terra de lá. Sensacional. Então, eu gosto do Morgan Freeman, desse lance de Deus, assim, de uma forma mais humanizado e tal. Eu acho legal, assim, Deus. Agora, outro Deus da cultura pop, eu acho que eu vou ficar só com o Morgan Freeman mesmo. Deuses. Tem os deuses, né? Eu gosto do Superman. Superman? Ele é um deus. Ele Não é para o Zack Snyder, ele é um deus. Ele é um deus. Mas para James Gunn... Ele podia ser um tirano. Que pode ser confundido como James Dunn, e isso acontece em casa direto. Exato, James Gunn, exato. Mas o Superman é um deus, ele é uma espécie de deus. Ele é tratado como um deus, né? E eu gosto do filme do Snyder, inclusive mais do filme do James Gunn. Tá. Desculpa. Tá bom. Mas porque o Bibo morreu por dentro. Gente. Exato. Não, eu gosto. Porque o Zack Snyder faz muita referência, né? Esse paralelo do Superman com Jesus, né? Tá direto ali. Então eu gosto. Eu acho um bom deus. Eu acho o Superman um bom deus. Não gosto muito, não. Eu gosto do deus que se recusa a ser um ditador, um tirano. Entendi. Que nem o... Mas enfim, diga aí, aqui ó. Diga pra mim qual deus da cultura pop ou deus da cultura pop você gosta. Comente aqui. O que a gente deveria ter... Pô, vocês vão citar o melhor deus da cultura pop ou a melhor divindade. Nenhuma deusa citada, hein, Cintia? Aqui, poxa, Nossa! Nenhuma deusa. Tem Nossa, a Atena lá no Cavaleiro do Zodíaco. Né, Mas tem ali não conta, né? Tem a Mulher Maravilha. Não, mas aí ela tem que ser salva toda vez. Não salva ninguém. Não. Ela é caída, É caída. A deusa princesinha, A né? do Ela Celso Canvas é melhor, tá? Ai, caramba. Mas é isso. Comente aí, gente. Comente aí qual o seu deus, divindade na cultura pop. Vamos lá. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre... o nome de Deus. Deus tem nome. E o nosso papo ele vai ter um pouco de base, né? Vamos partir do novo livro da Thomas Nelson Brasil, do John Mark Comer, Deus tem nome. O que você acredita sobre Deus transforma quem você é. Tá aqui esse livro, tá? Lançamento da Thomas Nelson Brasil. Gente, vocês sabem que a Thomas Nelson lança livros incríveis. E esse aqui é mais um livro que com certeza vai edificar a sua vida. E aquele produto, né, de qualidade. Eu gostei, ele tá robusto, né, e tal. Gostei, capinha aqui, massa. Ele é novo, né, mano? John Mark Comer, né? Quem é esse cara aí, o John Mark Comer? John Mark Comer é um pastor estadunidense, cara da área da espiritualidade, né? Alguém que foi durante 20 anos, além de fundador, mas pastor da Bridgeton Church em Portland, Oregon. Nossa, ele é o que treinou inglês pra vir pra cá. Exatamente, eu gastei todo o meu físico aqui. E ele tem realmente essa ênfase na espiritualidade, nas questões das práticas, ou disciplinas espirituais. E ele está sendo considerado lá fora como um sucessor espiritual de Dallas Willard. Olha aí. Outro grande nome, um gigante da espiritualidade, de assuntos exato. da espiritualidade. Aliás, a gente tem até aqui no bibotalk.com o Pratique o Caminho, que é um livro que a Thomas lançou em parceria com a Purpose, que é dele também. E o cara virou best-seller, tudo, né? Nova York e tal. New York Times. E eu acho que o grande trunfo dele é falar sobre essa fé para grandes centros urbanos, onde a vida não para, onde as escalas elas passam do 6x1, onde tudo é barulhento, ruído, e ele traz para dentro da conversa, né, a ideia da contemplação. É um autor que tem uma ênfase gigantesca nas práticas espirituais e vai buscar na história da igreja as meditações antigas, né, as meditações dos pais do deserto, e vai trazer para o contemporâneo. Tem o Pratica o Caminho, né, em português, mas ele tem outros livros também e tem podcasts, inclusive, no Spotify e tudo mais. Legal. Então você que manja de inglês, dá pra acompanhar o John Mark Comer, tá? Aí nas plataformas e tal. E em português eu sei que tem esse mesmo, né? Pratique o Caminho e Deus tem nome, esse aqui da Thomas Nelson Brasil. Você se torna a imagem daquilo em que acredita. Olha aí o Bill vindo pra... Bill não, né? O salmista. O Bill não, o salmista. O autor bíblico. Exatamente. Mas vamos lá, gente. Deus tem nome. Por que isso importa? Acho que eu não sei se essa era a primeira pergunta da pauta, mas é que eu vou fazer agora. Mesmo, aí, ó. Poxa, eu não leio a pauta, mas a pauta, ela nasce aqui, ó. Eu acho que é porque eu faço isso desde 2011. Entende? Mas acho que essa é a primeira pergunta pra gente começar, né? Por que o fato de Deus ter um nome, por que isso importa, né? Isso a gente remete que é a cultura antiga e tal. E aí, Cíntia? Sim, quando a gente olha para a Bíblia, para as narrativas bíblicas, a gente vai perceber que tem uma questão muito importante no que se refere ao nome, como ele está relacionado à identidade da pessoa.
ou àquilo que será meio que o destino da pessoa. E muitas vezes, quando há uma mudança de nome, a gente percebe também uma mudança nessa identidade ou no caráter da pessoa, como, por exemplo, a mudança de Jacó para Israel, que é uma das mais conhecidas, né? Então, a gente percebe que o nome ele traz essa conotação profunda de identidade, de caráter, diferente daquilo que a gente está acostumado hoje. Hoje a gente não pensa muito sobre isso, né? O nome é quase que só para a gente colocar lá no copo do Starbucks, né? Mas no passado o nome dizia muito sobre a pessoa. E quando a gente fala no passado, a gente está falando justamente do mundo da Bíblia. Então a gente precisa entender que quando Deus revela um nome, ele está revelando junto com esse nome a sua identidade, o seu propósito, o caráter da sua relação com o povo de Deus e como isso passa, então, a impactar as nossas vidas hoje, como leitores da Bíblia e como povo de Deus também, como igreja. Eu acho que é importante também a gente trazer que, como herdeiros da cultura evangélica, nós também passamos um pouco por... ou herdamos essa ideia de que os nomes eles são muito importantes. Eu já vi, inclusive, dentro de alguns contextos eclesiásticos ao qual eu vivi, a perpetuação de uma ideia de que você não deve nunca dizer o seu nome de primeiro para um desconhecido. Porque alguém que pode estar com uma má intenção, no sentido holístico, espiritual, ao ter o seu nome também te tem. Eu nunca... eu não sei se vocês já passaram por isso, né? Mas a ideia do nome, ela tem um aspecto místico e por causa da nossa tradição evangélica que foi herdada, ou até mesmo por causa de toda a superstição que cerca o Brasil como um todo, né? E eu acho super interessante nós trazermos de volta a importância do nome na narrativa bíblica, porque, como a Cíntia já disse, é uma autobiografia imposta. Vamos lá. Os autores bíblicos, eles vão trabalhar muito com isso. Você quer descobrir qual será a história de um personagem bíblico em uma narrativa? É muito simples. Pega o significado dos nomes deles. Então, eu queria entrar nisso aí, porque assim, por exemplo, né? Se você pega livros antigos, como O Poder da Palavra, acho que é do Don Gusset, se eu não me engano, não lembro agora. Nossa. Eu sou dessa época, né, cara? Então, assim, tinha muito esse lance do sentido assim, tem que cuidar com o nome que você dá pras pessoas, porque isso vai determinar a vida dela. Então, nunca dê o nome da sua filha de Maria das Dores. Porque ela vai... E eu li isso no livro, entendeu? Sim. Vai ser uma pessoa que vai sentir muitas dores e tal. Esse lance da Bíblia, de fato, assim, você pega os nomes, né? Elias, né? Só o Senhor é Deus, acho que esse é um dos significados, né? De alguma forma foi o ministério de Elias. Então, é como você falou, o nome da pessoa acaba meio que... É como se fosse o destino dela. Nome igual destino. Cara, é muito louco isso, assim, né? Porque como é que... Aí a galera usa isso, essa ideia cultural antiga, como determinista. Então, é igual eu brinquei, né? O meu nome, né? Rodrigo, é príncipe poderoso, rico em glória, né? Tá faltando aí. Mas a grande questão é que os autores bíblicos, eles não estão partindo ou redigindo o texto no tempo que acontece. Eles estão olhando em retrospecto. Então, quando ele fala a respeito de Jacó, qual é o significado do nome de Jacó? Roubou o anjo. Roubou não, lutou. O anjo Não é. Jacó segurou o anjo. É o que segura o calcanhar. O trapaceiro, segura o calcanhar. Ele tá olhando em retrospecto para toda a vida desse patriarca, mas não apenas para a vida desse patriarca em todos os... Rapaz, tu falou uma coisa perigosa agora. O quê? Não, eu vou continuar, né? Mas não apenas para Deixa essa pausa dramática, Jenny. Peraí, agora pegou aqui, ó. Não apenas a vida de todo o patriarca, mas também no plot ou no clímax da história de Jacó, ao qual ele tem o seu nome dado por Deus, mudado por Deus. Então, nós encontramos em toda a narrativa, tanto do Antigo, até mesmo no Novo Testamento, se nós pegarmos como paradigma Saulo para Paulo, lembrando que Saulo é um eco de quem é Saul, de quem foi Saul, também da tribo de Benjamim, que tem essa mudança de nome que é muito útil para a narrativa de Lucas, para falar que ele é uma nova pessoa agora no sentido de apoiador da igreja cristã. Os autores eles estão brincando literariamente com os nomes para que seja um artifício narrativo, seja para um plot twist mais na frente, tipo uma mudança
substancial, ou para falar a respeito de quem esses homens são. Por exemplo, Esaú. Qual o significado do nome de Esaú? Né? Alguns dos significados é aquele que é peludo ou aquele que é selvagem. E quando você observa Esaú em toda a história, já que a gente puxou Jacó, né? Ele sempre age com uma certa selvageria. Eu tô com fome, eu quero comer alguma coisa. Eu preciso disso para agora. Né? Eu vivo na mata, eu sou o preferido do pai porque eu vivo na mata caçando. Então essa selvageria que é colocada no nome de Esaú se dá por causa da sua pelugem, mas os autores também estão lidando com toda a história e olhando em retrospecto e colocando ali indícios de quem essa pessoa vai ser e qual será o plot dela na revelação com o Deus de Israel. Né? Então, os nomes eles acabam se tornando estratégias narrativas. Exato. Estratégias narrativas. Então, vamos lá. É esse ponto que eu acho que é legal a gente explicar para a audiência, porque, assim, os nomes acabam se tornando estratégias narrativas. Então, quando se está escrevendo a história bíblica, eles vão inventando os nomes? Não necessariamente, mas... Não necessariamente, mas existe ali, querendo ou não, uma intenção em evocar na história quem aquele homem ou mulher foi para aquilo que ele vai ser, principalmente quando nós temos mudanças de nomes. Abraão, né? Para Abraão. Exato. Né? Então você percebe aí que tem alguma coisa, tem um ponto de virada na história e a mudança do nome ela ajuda a marcar isso, a enfatizar isso na narrativa. Exatamente. O foco realmente do autor não é necessariamente inventar o nome, mas é apontar momentos-chave aonde existe uma certa mudança de paradigma da revelação de Deus com o seu povo. Porque quando olhamos para a história dos patriarcas, quem é o protagonista de fato? Deus. Exato. Então, o que está sendo revelado ali na história dos patriarcas, por mais que sim as histórias dos patriarcas sejam importantes e o ser humano tem um papel meio que central em toda a trama, mas é Deus que está se revelando. E quando Deus, por sua vez, troca o nome de Abrão para Abraão, é porque uma outra faceta da revelação dele, de quem ele é, está sendo agora colocada ali em toda a história do Antigo Testamento. Tá. Então é um ponto. A mesma coisa com Israel, né? Então a gente tem esse aspecto do relacionamento de Deus e dessa revelação de Deus na história dos personagens bíblicos, né? Exatamente. Muito bom. Então, quero puxar um gancho aqui, a gente está falando da questão da importância do nome, e eu queria falar um pouquinho a respeito dos nomes dos deuses. Tá? Então, por exemplo, Richard Bauckham, ele fala a respeito de Moisés. Então, se a gente lembrar o momento em que o nome de Deus é revelado, isso acontece lá em Êxodo capítulo 3, no episódio da sarça ardente, que todo mundo conhece. Então é ali que Moisés vai pedir um nome a Deus, ele quer saber como ele vai chamar esse Deus que vai libertar Israel, e Deus vai revelar o seu nome, e aí existem algumas hipóteses do porquê isso. Então, por exemplo, o John Mark Comer, que é o autor do livro, ele acha que o que, na verdade, Moisés queria saber era o caráter de Deus. O Richard Bauckham, ele já acha que talvez tivesse aquela questão muito típica do Antigo Oriente Próximo, que quando você sabe o nome de uma divindade, você tem o domínio sobre essa divindade. Né? Você controla essa divindade. Então, saber o nome de um Deus era, de certa forma, como você ter poder ou usar o poder dele a seu favor ou manipulá-lo. Tanto que a resposta de Deus ela é dada em etapas e ela parece um pouco evasiva. Meio que assim, eu não sou um Deus como os outros. Os outros, a gente tá, né, assista o episódio lá do Conselho Divino, que você vai entender o que a gente está falando. Tem um BTcast falando sobre isso. Tem um BTcast para você não ficar confuso quando a gente fala de deuses. Mas, aqui só para deixar claro, a Bíblia, né, a cosmovisão bíblica é uma cosmovisão de muitos deuses. Isso. Então, ponto, é isso que a gente está dizendo. E aí, esses deuses têm nomes, esses deuses, eles são manipulados e Deus está dizendo, eu não sou assim. E a própria revelação e o sentido do nome dele vai apontar para isso também. Porque se olharmos anterior à narrativa de Êxodo, né, no encontro de Moisés
com o próprio Deus, haviam formas de se referirem, né? Quando nós pegamos Abraão, é El Shaddai, né? Que é o Deus Todo-Poderoso. E é o El Shaddai que vai, inclusive, esse encontro abraâmico, né? Vai dar a base para as 3 maiores religiões, né? no nosso mundo, né? Que é o islamismo, o judaísmo e também o cristianismo. Mas a forma como Deus, nessa forma, não é... quando ele se revela e como ele realmente diz a respeito do seu nome, já nos mostra que existe uma maneira muito importante, um ponto muito importante que precisamos buscar em nossa teologia de relacionamento com Deus, que nós nos esquecemos. Que é o tratá-lo como ele quer que nós o tratemos. Em nenhum momento... Tá, faz uma aplicação dessa tua fala no episódio de Moisés da sarça ardente, que é onde Deus revela o nome, né? Exato. A Cíntia já falou aqui que o nome vai sendo revelado aos poucos. E aí a ideia aqui é justamente o Moisés ser vencido em sua dúvida. Já está falando de um chamado que Moisés tem desse Deus, que se apresenta a ele, ao qual ele tem um antepassado, ou pelo menos uma história, né? Um repertório, por causa de toda a sua criação, de Isaac, de Jacó. Os patriarcas já passaram, né? O povo nutriu essa esperança, ou essa história, né? Em uma terra estrangeira. Ele foi criado sob essa educação. É uma educação mista, né? Educação egípcia, mas uma educação hebreia também. Mas nós temos aqui, mesmo com um repertório, sequências de dúvidas que Moisés faz a respeito de Deus e a respeito do chamado, daquilo que ele deveria fazer, que apontam para depois, em um fulcro narrativo, né? Na verdade, em uma direção narrativa, apontar para o próprio nome de Deus como ele sendo aquele que é, que será, que seria. Uma tradução que você trouxe também, né? De Yahweh. Eu serei o que vocês precisarem. Na verdade, acho que essa definição do nome de Deus, eu acho que eu peguei do, Teologia do Antigo Testamento. Um capinha, parece a cor do teu óculos. Nossa, é antigão. Bruce Waltke? Não, ele é um pouco, não é tão conservador como Bruce Waltke. Nossa, mano. Gerhard von Rad. Gerhard von Rad. Eu lembro que eu estudei a teologia do Antigo Testamento dele. Eu acho que eu tirei de lá essa ideia. Na maior parte das Bíblias tá, eu sou o que sou. Eu sou o eterno. Eu sou o eterno. Alguns vão traduzir eu serei o que eu serei. Exato. E alguns... o John Mark Comer, numa palestra, ele fala eu sou o que eu serei. Então... isso aí varia mesmo. Porque o John Mark Comer agora ele está pegando a ideia em uma possível tradução desse tetagrama, né, de Yahweh, que nós... Yahweh. Yahweh ou Javé. Existem várias traduções a respeito desse tetagrama, mas que que foi? Eu tô rindo porque tem uma música. Pronto. Vai lá. Tem uma música. É aquela... Então, aí a gente tava num evento e a gente cantando essa música no evento, aí o Vitor Fontana olha pra mim assim, mano, tu já reparou que a gente tá cantando uma música de um nome que Deus não queria que a gente falasse? Esse nome, a galera, era uma parada já meio impronunciável, né? Exatamente. E aí a gente agora faz música cantando um nome que não era pra ser tão pronunciado assim e tal, né? Por isso aí até vai surgir o Adonai na cultura hebraica, né? Pra se referir a Deus e tal. Porque é difícil até o nome... Já viram aquela explicação do cara falando que o nome de Deus é o... A respiração, né? Nossa, isso é legal, né? Eu não acho que tem nada a ver. Não tem. E aqui só para explicar o que você colocou, porque, é Ieoa, é Yahweh, é Jeová, é Javé. A verdade é que nós estamos falando de 4 letras, por isso o tetragrama, e o hebraico se escrevia sem consoantes. Então, a gente não sabe exatamente como é que se pronuncia. Então, boa parte dos autores entendem que o Yahweh seria a melhor forma. Mas uma dúvida pode surgir também, a ideia de que, e as marcações massoréticas, né? As vogais que são colocadas, como chegaram e por que nós não chegamos no Deus? Por causa do rastro de vocalização e de escrita.
Tá, mas peraí, vamos lá voltar aos maçoretas. Na vocalização maçorética ficou Yahweh, né? Não fica. Yahweh. Porque as observações, toda vez que nós lidávamos, ou eles lidavam, nós não, né? Eu não sou, não sou maçoreta. Eu não sou maçoreta, eu sou só um pateta. Ah, não, tem o Mickey. Mas toda vez que eles tinham que realizar a escrita desse nome, ou a leitura pública, onde aparecia esse tetagrama, eles tinham uma orientação, como se fosse uma nota de rodapé, dizendo para que eles tivessem que falar Adonai, e não a possível pronúncia que foi perdida com o tempo desse tetagrama. E aí, por conta realmente dessa não preservação histórica oral, que nós não temos como bater o martelo sobre qual é a pronúncia correta. Qual é a pronúncia Então, correta? quando você vê na sua Bíblia escrito o Senhor com letra maiúscula, na verdade, está lá o tetragrama. Que nós iremos falar Yahweh, porque é uma possibilidade. E Javé também, vai. Daí já é mais Javé. latinizado, né? Não, mas o Yahweh... Já mais latinizado. Yahweh eu não gosto, cara. Você não gosta de Yahweh? Agora tem o pessoal que tá falando Yahweh e não. tal. eu gosto. Não, eu gosto do Yahweh Javé porque eu sou da Bíblia de Jerusalém, entendeu? Hebraico. E a Bíblia de Jerusalém é Javézinho. E o meu professor meu professor de Antigo Testamento, o meu primeiro professor de Antigo Testamento foi complicado, né? Porque ele era da turma do Schmidt, né? Do Werner Schmidt e tal. Deu uma teologia um pouco mais hardcore. Aí ele chamava de Javézinho. Caramba, meu professor de Antigo Testamento deu o apelido pra Deus. Tá errado, hein? Ele chamava de Javézinho. Javézinho. Ele provavelmente deve ter Ele foi demitido, mas vamos lá. O que acontece? Foi cancelado. Foi cancelado. Não, na época não era demissão mesmo na época. Mas eu entendo, eu já fui É o demitido. do café? Batizado? Não, esse era o professor de geografia, no ensino fundamental. Não, esse era o meu primeiro professor de Antigo Deixa eu Testamento. fazer uma observação? Vai, observa. Uma observação. Porque assim, por conta de tudo isso que a gente está falando, de a gente olhar para a Bíblia e ver lá Senhor, a gente perde a informação de que o nome de Deus, o tetragrama, aparece 6.800 vezes na Bíblia. Exato. Ele aparece muito. Então, depois que esse nome é revelado, ele é realmente utilizado muitas vezes no texto bíblico. Ele acaba se tornando quase que um ponto central na teologia do Antigo Testamento. Exatamente. E sempre após o nome, facetas a respeito desse Deus que tem um nome vão sendo reveladas. Recuperar o nome não significa apenas recuperar aquilo ao qual eu posso nomear, mas significa também recuperar uma própria relação que está sendo estabelecida e construída em toda a história do Antigo Testamento. Por isso que o John Mark Comer ele vai enfatizar essa ideia sobre quando você conhece o caráter de Deus, você entende, né, como o nome que revela uma parte do caráter de Deus, você entende como você pode se relacionar com ele, né? E eu acho que aí a gente já faz um gancho para o versículo-chave do texto, né, daqui do livro que o John Mark Comer destaca, que está lá em Êxodo 34. Porque em Êxodo 3, Moisés pede um nome a Deus, ele tem a revelação desse nome de Deus. Mas em Êxodo 34, Deus vai revelar, além do seu nome, o seu caráter. Legal. Vai usar 5 adjetivos para descrever o seu legal. caráter. E aí só vamos rememorar aquilo que você já falou aqui há uns minutos atrás. O lance de pedir um nome era super comum também. E até na ideia, e eu acho que o Von Hardt também vai nessa linha, de poder, eu quero um nome para poder manipular, né? No mundo que ele estava ali no Egito, deuses têm nomes. E até tem um lance também, e acho que até, pensando na cultura da época, foi interessante Moisés perguntar o nome. E não dar um nome. Exato. Porque se dava nome às divindades, porque você podia manipulá-las, né? Exatamente. Mas o lance também de saber o nome das divindades é, ok, pra quem que eu vou pedir as coisas, né? Tipo assim, eu tenho uma necessidade, eu preciso agora, quem é tu aí que eu tenho que pedir as coisas? Me dá um nome. E devemos lembrar que também, para além da materialidade da revelação do Deus de Israel, no tabernáculo, na arca, entre outras coisas, ele ainda se manifesta como um ser invisível. Enquanto os outros deuses do Antigo Oriente Próximo tinham uma manifestação feita em madeira, feito em outros materiais, outros tipos de materiais, Deus de Israel se recusava
a isso. Tanto que nós temos o texto de Êxodo, né, ao qual ele fala que não deverás fazer nenhuma imagem a respeito dele, né? Então, isso acaba sendo muito importante porque, pelo menos me dá um nome, né? Vamos passar um pano aqui pra Moisés, dentro né? do contexto da onde ele vem. Exatamente, me dá um nome, pelo menos. E até então Deus não tinha um nome. Ele era o Deus de Jacó, o Deus dos antepassados. Abraão, Isaac, o Jacó, El Shaddai, né? o Elohim lá em Gênesis. Já tem, né? Já tem. Só que não é nome. Não é nome. É uma coisa meio que uma categoria, né? Isso. Por exemplo, El era um Deus. Sim, era um nome genérico para divindades. Para divindades, né? Exatamente. Então, na verdade, não chega a ser o nome pessoal de Deus. Essa é a grande diferença daquilo que vai acontecer lá na sarça ardente. Isso. Deus revela o seu nome e revela a sua santidade quando ele vai dizer, tira, né, as sandálias, porque o lugar que você está aqui é santo. Ou seja, então vamos lá para esse episódio, então. Aí começa o relacionamento de Deus com Moisés e automaticamente com Israel, né? Tudo bem, teve lá o chamado de Abraão, tudo bem. A gente andou um pouco aqui na história, agora a gente vai ter esse Deus se relacionando diretamente. Por quê? Porque Deus viu a aflição do povo e Deus falou agora, chegou a hora de tirar essa galera da escravidão, de tirar do Egito, Moisés vai ser você. Aí a gente sabe a história toda, ele retorna, tal... As 10 pragas, os deuses do Egito, os deuses aí, né? São todos confrontados. Lembrando que as pragas, elas confrontam diretamente cada um dos deuses, São né? vencidos também, né? São vencidos. Lembrando que algo que pode nos causar desconforto também é que os magos do Egito conseguem reproduzir alguns dos milagres que Moisés executa, alguns dos sinais. Então aí deixa a gente com a pulga atrás da orelha também. Eu não fico com a pulga atrás da orelha, sabia? Não, mas é uma manifestação sobrenatural. Não, mano, o mundo antigamente era mágico, isso, mano. Gente, Hoje em dia eu defendo vamos que tornar hoje a ainda Bíblia continue. estranha novamente. Exatamente. É isso, o mundo antigo é mágico, velho. Isso aí. E tem no Novo Testamento coisas esquisitas. Exatamente. Por exemplo, assim, ó, no Novo Testamento, a gente aparecem uns endemoniados e tal, né, uns gadarenos e tal. Hoje tem endemoniado, mas assim, hoje ele parece mais com a gente, tá? É mais difícil. Ele tá geralmente no Twitter. Exato, ele tá no... ele tá mais disfarçado, né? É que o diabo viu que ficar possuindo menininhas, vomitando coisa verde, dá muito na cara e tal. Daí hoje ele dá mais entrevista na televisão e tal, rodando a cabeça. Né? Então hoje ele usa os algoritmos, né? É diferente. É uma forma. É uma forma de possessão. Quem é possuído é os algoritmos. Exatamente. Aí ele continua fazendo o trabalho dele que é nos distrair. Mas vamos lá. Mas o mundo, se tu pega o Novo Testamento, é mágico. É gente evidente, é gente fazendo coisa na rua, entendeu? Exatamente. O mundo do Antigo... A galera queimando livro de magia. Exato. Atos, é essa passagem de Atos que eu tô me referindo. Que tem lá a vidente lá, que trabalhava pros caras e tal, e Paulo acaba com... Não sei se é Paulo ou outro. Isso, a gente tenta apagar essas coisas da nossa leitura bíblica, mas a gente precisa dessas coisas pra gente entender quem é Deus. Exatamente. Tá bonito isso aí, Cíntia. Continua, tá bonito. Vai, continua. Agora é a fala do corte, Cíntia, vai. Então, assim, gente, beleza. Moisés já sabe o nome, Moisés libertou toda aquela galera, todo mundo tá no deserto, e aí Moisés vai receber a lei. O que a galera faz? Volta pro velho hábito, eles querem o quê? Um Deus que eles possam enxergar, manipular, e aí faz lá o bezerro de ouro. E Moisés, né, entra naquela conversa com Deus, se o Senhor não for, eu não vou também e tal, e em um determinado momento Moisés vai pedir para ver a glória de Deus. Ele quer ver a glória de Deus. E Deus vai revelar a glória dele de uma outra forma. Ele vai dizer que você não pode ver a minha face, mas eu vou te mostrar. Então tem uma teofania acontecendo ali no monte, na montanha, o que se repete em toda a narrativa bíblica, né? Já apontando até para a transfiguração também. Então tem toda uma questão ali do que está acontecendo naquele momento. Mas vai chegar um ponto que aqui eu vou ler o texto porque esse versículo é o versículo-chave do livro do Mark Comer, né? Que ele repete em vários momentos. Então, vai dizer assim: então o Senhor desceu na nuvem, permaneceu ali com ele e proclamou o seu nome. O Senhor, Yahweh, né? Quando a gente fala o Senhor é o nome de Deus. E passou diante de Moisés proclamando: Yahweh, Yahweh, Deus compassivo
e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Contudo, não deixa de punir o culpado, castiga os filhos e os netos pelos pecados de seus pais até a 3ª e 4ª gerações. Então, aqui a gente percebe algumas características de Deus. Um Deus compassivo, misericordioso, paciente, cheio de amor e fidelidade e que mantém o seu amor a milhares de gerações. Tá? E vai dizer, nossa, mas Deus aqui também ele está, né, julgando. Sim, em proporção às 2 ou 3 gerações, há milhares de gerações que ele perdoa. Então, Deus está se revelando aqui, não somente o seu nome, mas o seu caráter a Moisés. Quem é esse Deus? E que, a partir de agora, os israelitas vão conhecer na sua jornada, na sua caminhada. Então, acho que isso aqui é muito bacana. Essas características, por quê? Porque tudo que está contido aqui, né, essas características que nós falamos, essas 5 qualidades de Deus, elas passam a ser repetidas em vários momentos da narrativa bíblica. Profetas, Salmo... E ela vai chegar no Novo Testamento também, que aí é o final do nosso episódio. Mas, basicamente, a gente tem que guardar essas características, né? Um Deus compassivo, misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade. É o manso e humilde. Exatamente. É como se fosse um ponto pra você... É um save state, assim. Pra você, um save state. Nossa, mano, eu fiz que inglês e espanhol hoje fixo. foi, tá, save state. É um ponto pra que você... sabe no momento do jogo em que você alcançou a metade da fase, tem um marcador para caso você morra posteriormente, você retorne a partir desse meio do jogo. Nossa, tinha um nome pra isso no videogame. Começo, é um save state, Mudaram agora, mas antigamente no meu... No passado não era assim. Não era esse nome, então, não. Era outro nome. Porque antigamente... do Mega Drive era outra coisa. Exatamente, Então, é exatamente isso. É como se o Senhor tivesse, nesse momento... e o autor bíblico, tendo isso em mente, colocasse isso como um grande ponto para falar, olha, tá vendo tudo que aconteceu até aqui, antes da saída, de fato, e a nossa peregrinação no deserto? Pois bem, vamos lembrar todas as características de Deus que nos acompanhou de Adão até o nascimento de Israel. Ponto. E a partir de agora, com base nisso, nós continuaremos a nossa trajetória. E toda vez em que isso se perde de vista, isso é relembrado, mais uma vez, pelos salmistas e nas leituras públicas dos salmos. Ou pelos profetas, quando todo o povo já se desviou, todo o povo já caiu em uma determinada idolatria, já buscou mais uma vez o bezerro de ouro, e aí, a partir disso, vamos relembrar mais uma vez quem Deus é. Mais uma vez, não é um apelido. Esse nome é um marcador temporal para a identidade de Israel, mas é um marcador temporal para o nosso relacionamento com ele. E por que eu faço... e por que é importante fazer esse tipo de observação? Porque a vida cristã é muito parecida com a trajetória de Israel. Nós, por sua vez, caminhamos e aí encontramos Cristo, acabamos sim reconhecendo quem esse Deus é, vendo visivelmente quem ele de fato é. Mas a gente quer voltar pro Egito. Mas a gente volta pro Egito. A gente quer não, a gente volta muitas vezes. Tem carne no Egito. Exato. A gente carrega pepino e conosco. cebola. Exato. A gente carrega conosco alguns leguminosos aí dessa vida no Egito e sempre somos tensionados a isso. Ter a ideia de que o nome de Deus é um marcador importante em nosso relacionamento com ele muda a forma de que eu posso, a partir disso mesmo, depois de experimentar algumas leguminosas, eu posso ainda acreditar que Yahweh ou Yahvé mantém o mesmo nome. E ele mantém-se assim de começo ao fim na minha vida como um todo, né? Peraí, aí vem o lance do Novo Testamento. Show. Mas câmera em mim, porque é o seguinte... Se você ainda não deu like nesse vídeo, por favor, agora é a hora do like, tá bom? Se você não se inscreveu nesse canal, 30% das pessoas que consomem o nosso podcast aqui no YouTube não são inscritas nesse canal. Então, por favor, inscreva-se agora, não custa nada pra você. Ative as notificações se você gosta, tá gostando desse conteúdo. E é o seguinte, olha aqui, olha bem pra mim aqui, gente, ó. Nós agora estamos fazendo um BTcast gravando em estúdio, tá bom? A galera se locomove, sai de suas casas. Tudo isso aqui, gente...
custa dinheiros, tá bom? Custa dinheiros. Então, olha só. Se você quer nos ajudar a manter o podcast assim, numa mesa, conversando com câmera e tal, eu quero pedir a sua ajuda e tem algumas formas de você nos ajudar. A primeira, que não vai lhe custar absolutamente nada, é se inscrever no canal e ativar as notificações e dar aquele like aqui no vídeo. Isso já nos ajuda porque o algoritmo do YouTube vai entender que esse vídeo é legal, que a galera tá gostando e ele espalha. Quanto mais pessoas assistem, a gente ganha mais alguns centavos. Tá bom, gente? Ó, para ganhar dinheiro no YouTube tem que ser muitas visualizações, que não é o nosso caso aqui. Beleza? Então essa é a primeira forma que você pode nos ajudar. A segunda, põe na tela, Jenny, é comprar na Amazon pelo nosso link, tá bom? Você pode comprar na Amazon pelo nosso link, bibotalk.com/Amazon. Tudo que você compra lá, você não gasta mais por isso, mas a gente ganha uma comissão e ela é importante para nós. E a terceira e a novidade aqui no BTcast, você pode anunciar a sua empresa, o seu serviço aqui no BTcast. Sim, a gente pode fazer um spot de 1 minuto, tá? Aqui divulgando a sua marca, o seu produto, o seu serviço, tá bom? E a gente, ó, fala aqui rapidão, 1 minuto, e é um precinho bem legal. É 1 minuto que você vai aparecer dentro do BTcast. Lembrando que anunciar em podcast é muito bom, porque é cauda longa. Ou seja, ano que vem vai ter gente ouvindo pela primeira vez esse episódio e vai estar vendo a sua marca, tá bom? Aliás, você mesmo está ouvindo esse episódio agora, 1 ano depois, ou está vendo aqui no YouTube, 1 ano depois de quando ele foi lançado. Esse é o poder do podcast. Então, tem um precinho bem legal. Você pode fazer um spot aqui, por 1 minuto você aparece no BTcast. Se interessou, manda um e-mail para podcast@bibotalk.com, tá bom? E a gente conversa e a gente ajusta. É isso. Mas vamos lá, abre a câmera agora, DJ. Era só um pouquinho antes Tamo de chegar esperando. no Novo Testamento. Eu já ia chegar no novo. O que tem no velho ainda? Calma que a gente precisa pensar um pouquinho no desenvolvimento disso. Olha, Ok. Cíntia, é isso aí. Vamos lá, então. Pega a sua água aí, Cíntia. Pastora, né? Reverenda. Reverenda. Então Deus revela o seu caráter a Moisés, essas 5 características que nós falamos. Como a gente já falou, isso vai sendo replicado em vários textos bíblicos. Mas será que isso é apenas a relação de Deus com Israel? Isso é uma coisa importante, tá? Esse Deus, ele é passivo, é compassivo, misericordioso, amoroso, é só com Israel? Porque muitas vezes a gente parece que o Deus, ele é condicionado à nossa... Deus tribal, né? Isso, Deus tribal. Por que isso é importante a gente ressaltar? Porque quando a gente chega, por exemplo, nos livros proféticos, por exemplo, Jonas, que a gente sabe que foi chamado por Deus para pregar a Nínive, ele não queria de jeito nenhum, ele vai dizer exatamente isso. O Senhor era um Deus compassivo, mas ele vai repetir todos esses atributos que Deus já tinha revelado lá atrás. Ou seja, esse caráter de Deus não é somente para Israel, se aplica a todas as nações. E aí eu separei um texto bem legal do Salmo 145, que também tem traz de novo essa ideia, e diz assim: o Senhor é misericordioso, compassivo, lento para se irar e cheio de amor. E no versículo 9, o Senhor é bom para todos, derrama misericórdia sobre toda a criação. Então até a criação é incluída nessa relação que Deus estabelece, essa relação de bondade, de misericórdia, e que no Novo Testamento, aí agora sim no Novo Testamento, lá especificamente no prólogo de João, vai receber o nome de graça. Então João, ele junta essas características e ele vai dizer: graça e verdade são reveladas ali em Jesus, né, no Filho. E se você reparar, né, a linguagem ali do prólogo, ele vai falar de glória, da revelação de Deus e tal. Ele está chamando à memória esse episódio justamente de Moisés, lá recebendo o nome de Deus, essa coisa toda, porque ele pede para Deus, né, mostra-me tua glória. A resposta definitiva para Moisés é Jesus. Jesus vai mostrar a glória. Tá, vamos lá. Beleza. A resposta definitiva para Moisés é Jesus. Mas Moisés não viu Jesus. O que Moisés viu? Eu sei que não é o tema. Deus. Ele viu Deus meio de trás, assim, né? Isso, exato. Eu não posso falar aqui que o meu professor falava, mas ele... Não, você pode, claro que pode. Ele falava... Ele foi demitido. Ele foi demitido, Não, mas ele falava assim que, segundo esse meu professor do Antigo Testamento, meio que o fato de o texto indicar que ele viu Deus de costas é como se ele tivesse visto até a parte menos nobre de Deus, por assim dizer. Tem autores que vão colocar nessa linha, especialmente a galera mais crítica. O meu professor era método histórico crítico até debaixo da água. Ele viu a parte menos nobre de Deus e tal. Aonde isso é fundamentado
talvez em tradições ou intertextualidade do Antigo Oriente Próximo. É importante? Não. Não sei se é. O fato é que ele não viu a face de Deus. O fato é que tem um aviso antes, né? Moisés não vê a face de Deus porque se o visse, ele morreria. E aí Cristo revela a face de Cristo, de Deus, né? Exatamente. Cristo Mas o texto mostra que, inclusive, uma nuvem desce ao monte, né? É um próprio cuidado até mesmo visual do Senhor em preservar a vida de Moisés por causa justamente esse clímax de santidade que está sendo manifestado aí. Agora vamos lá, indo para o Novo Testamento então, né? Jesus, essa revelação, né, de Deus, enfim, revela a face de Deus e tal. Mas qual é o nome de Deus no Novo Testamento? Theos. Não, porque de Se fato, for grego, é se que for de em fato, grego, é que no Antigo Testamento você tem o nome de Deus ali, né? O Yahweh, Javé, enfim. Sim. E aí tem várias outras características, né? Jeová Rafá, aí põe a música do Kleber Lucas aí, tá tudo certo. Sim, sim. E no Novo Testamento você já não vê isso, né? Basicamente, Deus, né? Vocês concordam com o autor? Não, é que Deus, assim, o Deus de Israel e tal, né? A gente tá falando de um texto que passou por traduções e tarará. Isso. Então, assim, lembra que ele falou do Adonai? No Novo Testamento, em grego, vai ser o Kyrios. Exato, Ou Senhor. o Theos, que é Theos. o Deus, só que é uma categoria geral, não Geral, é o nome. sim, que era não é o nome como os de gregos Deus. se referiam também às Exatamente. divindades. Era Há algo que Jesus inaugura, que é muito interessante, que é chamar Deus de Pai. Boa, essa é a minha Isso resposta. O nome de Deus no Novo Testamento é Pai. Então, Exato. você É o nome tem- cristão, né? Exato, é o nome de Deus, ou seja, Deus tem nome, e no Novo Exato. Testamento é Pai. Exato. Que revela Quando outra Jesus, questão. Outra inclusive, está característica. falando da oração do Pai Nosso, ele está ensinando a oração do Pai Nosso, que ele fala, santificado seja o seu nome. Esse nome é o Yahweh. Exato. Quem está ouvindo a audiência, ele sabe que é o Yahweh. Né? Então, e aí ele vai chamar, ele vai ensinar essa nova forma relacional. E vai estabelecer. Não é que não havia ninguém que chamasse Deus de pai naquela época, mas isso não era uma relação comum. Jesus ele traz isso de uma forma muito mais ampla, essa relação filial, né? Junto com Cristo, nós nos tornamos, então, filhos de Deus. Nós podemos chamá-lo de pai. E aí, mais uma vez, o nome revelando um caráter relacional. Exatamente. E nós temos, inclusive, os slogans que são apresentados no discurso de Jesus, no Evangelho de João, também apontando para que a própria pessoa de Jesus já considerava ele com essa substância divina. ou identificando-se como o próprio Deus, né? Os grandes ego em mim, né? O eu sou. Exato. Essa Exatamente. ideia de eu sou é a apropriação de fato de quem ele de fato era. Então, quando nós vemos Jesus, e aí a gente lembra do nome de Jesus, o nome sobre todos os outros nomes, né? Que nada mais é do que Josué. Né? É uma transliteração ali para Josué, que significa justamente a salvação, que é mais uma característica de que Deus manifesta a partir de um nome. Jesus é aquilo, ou é a consolidação efetiva daquilo que ele fala a respeito das suas características. Ele é compassivo? Sim. Ele é misericordioso? Sim. Ele é tudo aquilo que ele falou no texto de Êxodo por meio da salvação que nós encontramos no nome de Jesus. E é aqui que a gente encontra a ideia da conexão entre o nome de Jesus e Yahweh. O nome de Jesus é nada mais, nada menos do que uma extensão da faceta de quem Yahweh é. É a ação, é a encarnação. Então, Jesus ganha uma outra... Se, por sua vez, Yahweh seria algo passivo, assim, se eu fizer com muito cuidado esse tipo de metáfora, de comparação, algo passivo, Jesus é o ativo. A ideia de que ele executa toda a misericórdia, toda a benevolência, toda a calma e a fidelidade que Deus demonstrou a Israel no Antigo Testamento. Duas afirmações de João importantes, uma está no prólogo, né? Ele
né, cheio de glória, glória do unigênito do Pai, Pai. E quando Jesus mesmo afirma, quem vê a mim, vê ao Pai. Então a gente percebe que ele é essa tradução, aquilo que Moisés queria ver face a face, não pôde. Jesus está ali no meio das pessoas, tabernaculando entre as pessoas. Isso. E ele é esse reflexo, não um reflexo, ele é justamente a tradução da glória de Deus. Exato, muito bom, hein? Vamos lá. Por que isso tudo é importante, né? Ou seja, o fato de Deus ter um nome, por que isso importa para nós hoje? Já vimos no Antigo Testamento, Novo Testamento, mas por que isso importa para nós hoje na nossa relação com Deus? Como é que o Jack Comer, eu chamo ele de Jack. John Mark Comer, mas é o John, não é o Jack. São nomes populares, né? Mas é o John. Como é que o John nos ajuda a entender a importância disso aqui no livro Deus Tem Nome? Isso é importante para a nossa espiritualidade, porque nós precisamos saber de fato quem é Deus. E saber quem é Deus significa olhar para ele a partir da revelação bíblica. E não do que eu acredito. E não do que eu acredito. Por quê? Porque existem muitas formas de se pensar sobre Deus. Então, aquela pessoa muito fundamentalista, ela vai ver o Deus irado, ela só vê o Deus irado. O Deus que gosta de quem eu gosto, o Deus que vota em quem eu voto. Aí você tem aquela galera muito também aberta, que é um Deus que não tem ira nenhuma, não tem justiça, é um Deus que ama todo mundo e tal, mas tira esse aspecto da justiça também, que a gente vê que na própria revelação do nome dele há os atributos, né, de bondade, mas há também uma menção à justiça. Então, quando você sabe exatamente quem é esse Deus, você vai saber como se relacionar com ele. E aqui também algo que diz o Mark Comer, que é muito importante, fala também a respeito de quem nós somos, aquilo que a gente acredita. Sim. A forma como nós pensamos em Deus define também aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós somos. Existem considerações culturais a respeito de Deus, e todo espírito da época vai trazer um tipo de Deus diferente. Isso é fato. E muitas vezes esse Deus tem uma ambiguidade ao ponto de ter alguns fundamentos do Deus verdadeiro, do Deus bíblico, do Deus da revelação, mas também desvirtua outras características do Deus que se revela, do Deus que se intervém, Eu vou trazer a linguagem do Schaeffer aqui. E toda vez que isso acontece, é a Bíblia que vai dar a base, vai ser o regulador de toda a história da revelação do próprio Deus, ao nos orientar a ter um relacionamento de fato calibrado e balizado com Deus. E a espiritualidade passa por isso, né? Quantas vezes nós nos deparamos com determinados problemas pessoais, e a nossa compreensão de Deus, às vezes ela é a última coisa, porque às vezes é uma compreensão fundamentalista. É uma compreensão de peso, é uma compreensão de ira, é uma compreensão de que Deus, ele é um que realiza todos os meus desejos. Pode ser o isso. Livro do Bibo, né? Exato. Livraço, hein? Mas pode também cair para um outro lado, que é o do Deus de justiça retributiva, né? E quando nós observamos a ênfase bíblica, Deus nos revela dessa forma. O Deus que pode ser manipulado, você dá alguma coisa para ele, e ele te dá alguma coisa. Exato. Então, gente, a coisa mais fácil, né? É a gente criar deuses à nossa imagem e semelhança. Exato. E todo espírito do tempo vai fazer isso. Né? Vai fazer isso. E é justamente isso que o livro do John Mark Comer vai trabalhar, né? Essa espiritualidade que parte da revelação do caráter e do nome de Deus, para que nós possamos ser moldados e transformados a partir disso, e não o contrário. Exatamente. Muito bom, gente. Deus Tem Nome. O que você acredita sobre Deus transforma quem você é, de John Mark Comer. Olha aí, tá aqui, ó, lançamento da Thomas Nelson Brasil. A gente só abordou o primeiro capítulo e um rascunhozinho do segundo capítulo, tá? Mais ou menos, gente. Foi um overview, como diziam nossos amigos. Então, assim, é um panorama, tem muito mais coisa aqui nesse livro. Linguagem acessível, tá bom? A pegada de escrita do John, ela é bem acessível mesmo. Né? Pastoral, exato, pastoral. E se você quiser adquirir este livraço, o link está aqui na descrição deste podcast em bibotalk.com e também no YouTube.
Acho que no Spotify em breve terá link, a gente tá arrumando isso. Mas de certeza no YouTube. E aliás, vem ver a gente aqui no YouTube, você que ouve no Spotify. Deixa rodando na sua máquina, no seu... Vai trabalhar, deixa o computador ligando aí na playlist do BTcast. A gente cortou cabelo. A gente faz Cíntia tudo. se maquiou. Exato, a Cíntia... Exato. Valoriza, tomou banho. Valoriza a gente aqui, ó. Abre a câmera aí, ó. Valoriza aqui o nosso trampo, entendeu? Tá aqui, ó. A gente tomou banho, tá? Então, compra o livro pelo nosso link, assiste aqui no YouTube, dá aquele like, se inscreve no canal. E é isso. Obrigado, Cíntia, pela tua presença aqui nesse podcast. É sempre um prazer estar com você. E vários outros que virão. Luiz também da mesma forma, tamo together. É isso, gente. Ficamos por aqui. Voltamos na semana que vem, se Deus quiser assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Terça-feira tem BTcast, sexta-feira tem BT Papo. A gente se vê.